Boa noite a todos. Retornamos ao nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos, nessa quinta-feira, 7 horas da noite. Nós estamos estudando já o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Bom, ontem nós víamos o subtítulo Espíritos Errantes, dentro deste capítulo 6 da vida espírita. E a nossa última questão analisada foi justamente a pergunta de Kardec se os espíritos errantes eles podem se dirigir a quaisquer mundos, ou seja, se os espíritos desencarnados, porque nós vimos ontem que errantes são aqueles espíritos que estão entre uma reencarnação e outra, então se os espíritos então desencarnados têm ampla liberdade. E nós comentamos então, com vocês, né, que quanto maior a evolução do espírito, maior liberdade ele tem de locomoção. Valendo dizer, inclusive, que os espíritos em mundos superiores, em planos espirituais superiores, eles podem, a trabalho, em tarefas socorristas, se dirigirem às zonas inferiores da Terra. Basta, muitas vezes, que eles adensem o seu perispírito quando isso se faz necessário, ou eles podem também visitar zonas inferiores sem se fazer visíveis a espíritos inferiores. Mas nós vimos, por outro lado, que espíritos já menos evoluídos, mais imperfeitos, mais imaturos, estes não têm ampla liberdade de locomoção. Basicamente, eles se locomovem no plano espiritual em que se encontram, e podem, em algumas situações, ir até mesmo às zonas espirituais inferiores. Mas eles não podem atingir, pelo menos não por vontade própria, zonas espirituais superiores. Eventualmente, nós vemos inclusive, eles podem ser levados, sim, em excursões, como se fossem estrangeiros em um país novo, a fim de que possam verificar e tomar contato com planos espirituais mais equilibrados, mais harmonizados, para que se sintam motivados para melhorarem, para progredir. Então esse foi o último assunto que nós vimos ontem. E a gente retorna então hoje na questão 233, que é a última desse subtítulo Espíritos Errantes. Nesta questão 233, Kardec pergunta: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. É exatamente o que eu falei. E aqui vale ainda uma colocação. Vejam vocês que tanto na questão quanto na resposta, nós podemos interpretar a referência a mundos superiores e mundos inferiores de forma mais restrita ou de forma mais ampla, sem que haja problema no entendimento de nós espíritas. Vejam só que se nós analisarmos a questão e a resposta, identificando como mundos, zonas espirituais, dimensões espirituais, planos espirituais variados que existem na própria Terra, o entendimento permanece muito claro, ou seja, espíritos situados em planos espirituais superiores da própria Terra podem se dirigir a planos espirituais inferiores para auxiliá-los, auxiliar aqueles que lá se encontram, para que estes possam então, digamos assim, em se arrependendo, né, se dedicarem, adotarem uma nova postura para que possam eles ser realmente socorridos e retirados das zonas inferiores. Vocês me perguntariam assim, mas é comum se referir a planos espirituais de um planeta como mundos? Sim, é. Nós vamos ver isso em várias obras, tanto em André Luiz, quanto em Robson Pinheiro, quanto no Inácio Ferreira, o próprio Divaldo escrevendo através do Manuel Filomeno de Miranda. Então nós vamos ver que isso é comum. Mundos, né, mundos espirituais, no sentido de serem planos espirituais de um mesmo planeta. Mas nós também, de forma agora mais ampliada, podemos entender
essa questão e essa resposta de mundos em relação a planetas diversos. Então, espíritos superiores de planetas mais evoluídos podem e se dirigem de forma muito comum a planetas inferiores a fim de auxiliarem as humanidades ainda atrasadas a evoluírem. Aliás, há várias obras, ultimamente falando, desse aporte dos nossos irmãos de outras estrelas, que estão nos auxiliando diretamente nesse período de transição da Terra. São espíritos oriundos de planetas mais avançados e que vêm auxiliar a Terra para que ela deixe de ser um planeta de provas e de expiações, adentrando numa natureza como mundo de regeneração. E estes espíritos, eles podem auxiliar a nossa humanidade, a nós mesmos, permanecendo nos planos espirituais ou até mesmo reencarnando. Divaldo vem trazer livros interessantíssimos, Transição Planetária, o mais novo dele agora, Regeneração. E aí nós vamos perceber a dedicação, a amorosidade, a capacidade de doar destes espíritos. Lembrando que são espíritos de esferas, de mundos, de planetas mais elevados, que se dirigem à Terra e tomam contato conosco, tomam contato com a nossa inferioridade, ainda com a violência do homem terrícola, a fim de nos auxiliar, para que nós possamos compreender esse objetivo, digamos assim, essa lição universal, que é de amor, de compreensão e de respeito. Penso eu que ainda nós, como humanidade terrena, não estamos preparados para esse contato direto com esta realidade extracorpórea vinda de outros orbes, mas ela existe. Não é raro, inclusive, grupos mediúnicos que tomam contato, médiuns videntes que visualizam espíritos diferentes, espíritos hominais, mas diferentes dos demais. E se questionam muitas vezes quem são eles. Então é necessário que nós saibamos disso. Nós temos muitos irmãos vindos de outros planetas, nos auxiliando neste momento. Então era só esse adendo que eu queria colocar nessa questão, que a gente pode interpretá-la como sejam planos espirituais da própria Terra, mas a gente pode aumentar essa interpretação e esse entendimento nosso, abarcando mundos diversos, eis que eles existem. E aí nós vamos começar um novo subtítulo, que Kardec intitula como sendo mundos transitórios. E aí ele pergunta, na questão 234, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Então, há mundos que sejam pousos de descanso aos espíritos desencarnados? E aí eles respondem, sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivacs, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. A gente vai ver nas próximas questões, nesse mesmo subtítulo, mas eu quero frisar já desde agora, uma vez que eu fiz um adendo na questão anterior, ampliando a interpretação. Mas nestas questões agora, que tratam de mundos transitórios, nós estamos nos referindo, eu digo, Kardec e os espíritos responsáveis pela codificação, eles estão se referindo a mundos planetários diversos. Então, mundos que se categorizam como sendo mundos transitórios e que são, então, estes pontos onde espíritos desencarnados podem permanecer algum tempo a fim de refazerem as suas energias, preparando-se para novas experiências reencarnatórias em outros mundos.
Então, aqui nós não estamos falando de planos espirituais, diferente da questão anterior. Então, aqui nós restringimos e compreendemos que o sentido que Kardec pergunta e que os espíritos respondem, nós vamos ver isso de forma mais clara nas próximas questões, estamos falando de mundos, de orbes, de outros planetas. E é importante aqui frisar que eles falam que estes mundos intermédios, estes mundos transitórios, também vão variar em relação aos espíritos que neles permanecem durante um tempo, consoante a evolução de cada um deles. Então, lembrando mais uma vez que aqui vale ainda aquela brincadeira do Fred, que em desencarnando não tem mais salada de fruta. Nós temos espíritos sintonizados entre si, digamos assim, mais evoluídos, menos evoluídos. Ainda nessa questão, na linha A, Kardec pergunta: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? E os espíritos respondem: sim, os espíritos que se encontram nestes mundos podem deixá-los, a fim de irem aonde devam ir. Ou seja, esse estágio é um tempo transitório, é temporário para os espíritos desencarnados. Nós vamos ver que, inclusive, estes mundos transitórios, eles não permitem reencarnar-se, porque eles não têm o plano físico. Esse estágio de repouso nestes orbes é tão somente no plano espiritual. Então, assim que acaba aquele tempo em que o espírito desencarnado ali permaneceu para refazer-se, para estudar, e preparando-se para novas empreitadas, para novas tarefas, ele pode então se dirigir ao planeta onde ele vai executar essas tarefas, reencarnando então em outro orbe. Mas continuam eles nessa resposta: figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Então nós vamos perceber que estes espíritos desencarnados, eles ficam durante um período de tempo nestes mundos transitórios. E nós vamos perceber agora nas próximas questões que mesmo estes mundos transitórios são mundos transitórios temporariamente falando. Nós chegamos lá. Na questão 235, Kardec pergunta: enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Da interpretação dessa resposta especificamente, nas primeiras leituras que eu fiz, eu raciocinei achando que os mundos transitórios abraçariam então mundos de espíritos um pouco melhores. Então seriam mundos que albergariam espíritos desencarnados, mas não muito atrasados. Porque ele deixa muito claro aqui essa necessidade da instrução. Mas depois eu pensei melhor. Eu gosto muito, não sei se vocês já perceberam, na análise que eu faço do Livro dos Espíritos, de pensar em variadas possibilidades. Eu evito ao máximo restringir o meu olhar. Pelo contrário, eu quero alongar o olhar sempre. Porque eu creio que o Livro dos Espíritos, como a base, me permite a construção racional e ampla que vai continuar para mais 150 anos, 200, 300, avante. Então, eu não gosto de visualizar questões e respostas do Livro dos Espíritos de forma restrita. Então, pensando novamente sobre essa resposta, apesar dos espíritos frisarem esse objetivo de instrução para que eles possam ir a lugares melhores, buscando a perfeição, eu cheguei à conclusão, e eu posso estar errada, vocês não escrevam o que eu estou falando, que pode ser que daqui a 10 anos eu discorde disso que eu vou falar agora, mas eu pensei, alongando esse meu olhar, que nós também encontraríamos mundos transitórios em relação ainda a espíritos imperfeitos.
Porque o fato deles não terem ainda uma maturidade suficiente para se conscientizem da necessidade de se instruírem, porque para mim instrução envolve desenvolver-se intelectual, mas moralmente também. Então, apesar destes espíritos imperfeitos ainda não terem este olhar de busca da instrução para a busca da melhoria, eu não deixei de pensar que o próprio remorso, o próprio arrependimento não deixa de ser uma forma de instrução, porque a dor educa. E aí eu pensei, e concluí isso exatamente que eu estou falando para vocês, que eu acho que há a possibilidade da existência destes mundos transitórios também em relação a espíritos desencarnados mais atrasados. Seriam mundos que, num primeiro olhar, funcionariam quase como presídios, para que os espíritos, muitas vezes isolados do planeta de onde vieram, e onde certamente cometeram muitos erros, para que eles repensem naquele movimento de solidão, de arrependimento, de remorso, e claro, tomando contato com benfeitores espirituais, porque eu não acredito que existam lugares nos quais benfeitores não estão para auxiliar, porque eu acho que em toda a obra da criação, Deus envia representantes para falar da sua bondade, para exemplificar o seu amor. Eu não consigo enxergar o desamparo da criatura. Tanto é assim que eu já comentei com vocês, que há informações dos espíritos, que estes bilhões de espíritos que serão degradados da Terra, neste período em que estamos vivendo, junto com eles, irão também para outros orbes, espíritos mais evoluídos, espíritos amorosos, benfeitores, que os querem acompanhar para auxiliar. Então, apesar de eu ter concluído que existem mundos transitórios para espíritos mais atrasados, eu não creio que estes mundos transitórios estejam ao abandono. Por isso eu acho que estes espíritos atrasados, mesmo sendo bastante imperfeitos, muitas vezes tendo cometido atrocidades no seu planeta originário, eles se situam nestes mundos transitórios para repensar, para aprender, para tomar contato com a realidade do Pai, acerca do amor, acerca da bondade, auxiliados por espíritos benfeitores. E eu creio que esse momento que eles vivenciam também é instrução. Mas vocês podem discordar de mim. Se vocês quiserem colocar a opinião de vocês, podem colocar. Aliás, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, às vezes, quando eu dou essas viajadas, né? Mas, continuando, Kardec, então, na questão 236, vai perguntar: pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? E aí eles respondem que não. A condição deles é meramente temporária. Então, vejam bem, eles, os planetas, os mundos transitórios, são postos temporários para descanso e aprendizado de espíritos desencarnados. Mas mesmo eles não são sempre, não permanecerão pela eternidade como mundos transitórios. Quer dizer, enaltecendo mais uma vez o que eu já tive a oportunidade de falar aqui em várias outras questões, vários outros temas, acerca da evolução desse movimento que é lei na criação divina. Os espíritos evoluem. Assim como o princípio inteligente veio evoluindo até ser conhecido como espírito. E vamos continuar evoluindo. Os mundos evoluem. Tudo em a natureza evolui. O movimento é uma constante. Não há ociosidade na obra da criação. Não há tempo parado. Não há inação. O que nos faz, então, compreender de forma mais ampla, quando Jesus fala que ele trabalha e o Pai dele trabalha desde sempre, nos mostrando que esta evolução, que o avanço do Espírito é atividade. Então, nós não vamos permanecer inertes.
creio eu, que não vamos permanecer adormecidos. Nós não vamos permanecer estacionados na nossa inferioridade, na nossa imperfeição. O movimento é um poder atrativo do Pai em relação a todos nós. Nós somos como pequeninos insetos gravitando e buscando sempre a luz, que é o Pai. Nessa questão 236, na linha A, Kardec ainda pergunta: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Eu já antecipei para vocês lá na frente, mas vamos ver o que eles respondem. Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Então vejam só. Os espíritos desencarnados que habitam estes mundos transitórios estão habitando em qual lugar? Nos planos espirituais, no plano espiritual. Porque não há expressão de vida física no plano material. A linha B, Kardec continua ainda explorando o tema e pergunta: é permanente essa esterilidade, decorre da natureza especial que apresentam? Ou seja, Deus criou estes mundos para que eles sejam sempre estéreis no plano mais denso da matéria? Isso não tem lógica. Kardec gosta muito de aprofundar para que não restem dúvidas. Quer dizer, nessa própria questão no caput, eles já respondem que é temporário essa natureza de mundo transitório. Mas Kardec insiste. Mas essa questão da esterilidade do plano físico mais denso, isso vai ser para sempre? Ou isso vai se modificar também? E eles respondem: não. São estéreis transitoriamente. Quer dizer, tem um tempo. Muitas vezes a gente pode concluir que enquanto ele for estéril no plano físico denso, ele possa vir a servir de mundo transitório para espíritos desencarnados. Mas, como eu acabei de falar, a evolução e o progresso são lei na obra da criação. Também o planeta se modifica, inclusive no plano denso da matéria. As formas se aperfeiçoam como a Terra se aperfeiçoou. Como a Terra melhorou, como a Terra está em movimentação e vai continuar movimentando-se. Então, dependendo destas modificações, que se dão no plano físico denso, se dão também no plano espiritual, esse mundo passará então a deixar de ser mundo transitório para ser um mundo inferior, digamos assim, na escala, ou mundo de provas e de expiações, vai depender do planeta em que estamos analisando. Na linha C, dessa mesma questão 236, Kardec pergunta: os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? Quer dizer, já que não tem o plano físico denso, porque a superfície é estéril, tem beleza natural nestes mundos transitórios? É isso que Kardec está perguntando. E os espíritos respondem: a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Eu sou uma admiradora da natureza. Eu tenho um prazer imenso, por exemplo, de assistir de vez em quando programas da National Geographic que mostram outros lugares do nosso planeta. Lugares inabitados, muitas vezes. Lugares que o homem não sobrevive, como as profundezas do oceano, em que somente alguns tipos de peixes sobrevivem. E eu acho belo. Então é mais ou menos isso que os espíritos dizem. As coisas não precisam ser necessariamente dentro do padrão de beleza que nós elegemos. Então o deserto tem a sua beleza magnífica. Assim como uma paisagem depois de uma nevasca tem uma beleza linda, né? O sertão nordestino tem a sua beleza. Assim como as florestas litorâneas ou do sul do país também tem. Na linha D, Kardec pergunta: sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? E olha a resposta:
já pertenceu. Aí Kardec, na linha E, pergunta: em que época? E respondem eles: durante a sua formação. Então, aquilo que eu afirmei agora, há pouquinho atrás. Então, imaginem a Terra, em palavras rápidas, ela iniciando o seu processo de densificação. Então, vamos seguir lá as orientações simples que Emmanuel dá no livro A Caminho da Luz. Ela iniciando com uma bola de fogo, após uma explosão solar. E aí, iniciando o processo de gravitação, claro que nunca houve caos, nunca houve abandono, porque sempre, Emmanuel afirma isso, e outros instrutores espirituais também afirmam, sempre houve a direção de Jesus e de sua corte de espíritos siderais, que você pode chamar de arquitetos siderais, engenheiros siderais, geneticistas siderais, são espíritos que, orientados por Jesus, administraram, gerenciaram a formação do planeta. Foram milhões de anos. Milhões de anos de reações químicas, de muito calor, de muitos raios, por tempestades, de lenta solidificação da crosta planetária. Então, olha, eu estou fazendo um desenho de como era o plano físico denso da Terra. Então, era estéril, não havia como o homem sobreviver e nem animais. Grande parte desse período de formação, de cristalização da superfície da Terra, de solidificação, não havia nem vegetais. Os oceanos ainda estavam iniciando o seu processo de formação. E aí nós podemos supor que durante este período, estes milhões de anos, a Terra serviu como mundo transitório, mostrando mais uma vez para nós que nada na criação é inútil. E aí eu retirei alguns trechos, porque aí tem um comentário de Kardec, um comentário grande que eu não vou lê-lo todo. Mas eu trouxe aqui um trecho que eu achei mais interessante e importante para nós percebermos nesse comentário de Kardec. Diz ele: nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações, lá encontravam refúgio. Ou seja, enquanto no plano físico denso a Terra era esta confusão de elementos, volto a dizer, quando ele fala de árido caos, não quer dizer que estava ao abandono. Ela estava seguindo uma programação, tanto de Jesus quanto dos espíritos, seus auxiliares diretos. Então, mas nesta confusão de elementos, para que a Terra, então, adquirisse condições atmosféricas, condições terrenas, para que os primeiros seres orgânicos iniciassem as suas experiências no plano denso da matéria. Já havia, então, uma utilidade para este planeta, que era de temporariamente ser um mundo transitório. Bom, aqui a gente acaba esse subtítulo, Mundos Transitórios. A gente vai iniciar terça-feira que vem, às 7 horas, o subtítulo Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Eu aguardo vocês na terça que vem, então. Agradeço a presença da Denise, do Carlos, da Tati. Oi, Tati. Do Valdeci e de todos os outros amigos que acompanham os nossos estudos dentro das possibilidades que têm dos seus horários. Grande abraço para vocês. Um bom final de quinta-feira. Aguardo vocês na terça-feira, às 7 horas.